como você. Continuam aumentando os casos de coronavírus em Santa Catarina. No Brasil, já passam de 1.000 casos e 18 pessoas morreram vítimas da Covid-19. Ao vivo, a gente atualiza a situação do combate ao vírus nas regiões aqui de Santa Catarina. Diversas cidades estão montando centros de triagem para avaliar os pacientes. E além de todo o alerta na saúde, a pandemia também afeta diretamente a economia. Tem empresários com medo do que vai acontecer quando passar a crise. E uma determinação judicial vai colocar mais de 1.000 presos de Santa Catarina em liberdade por causa da pandemia. É claro que também tem exemplos de solidariedade e amor ao próximo, mesmo em tempos de quarentena, a partir de agora no SBT News. Olá, muito boa noite para você que está com a gente ligado aqui no SBT News. Excepcionalmente no sábado, né? Normalmente você não está acostumado a me ver aqui, mas hoje, até em decorrência aí de toda essa crise gerada pela pandemia de coronavírus, a gente está aqui para te deixar bem atualizado a respeito dessa situação. E a gente já vai começar com os últimos números que foram divulgados hoje pelo governo do estado. Nós temos aí alguns números a respeito de coronavírus em Santa Catarina. Ontem, no último boletim que a gente divulgou para você, que foi divulgado pelo governo do estado, pode encher a tela, Bruno, por favor. Eram 40 casos de coronavírus em Santa Catarina. Agora, hoje de manhã, né, na última divulgação aí pelo governo, são 51 casos. Então, de ontem para hoje de manhã, porque esse boletim foi aí atualizado às 8h30 da manhã, mais ou menos, 51 casos. A gente está no aguardo até agora, inclusive, pelos últimos números aí do governo do estado. O governador está prestes a enviar o último boletim com os números que foram atualizados ao longo da tarde. A qualquer momento a gente pode trazer esses números para você também. Vamos ver aí esses números de hoje de manhã, então, como é que eles estão relacionados aos municípios aqui de Santa Catarina. A gente tem também aí para você entender. Florianópolis, 10 casos. Braço do Norte, 6 casos. Tubarão, 6 casos. Criciúma, 6 casos. Balneário Camboriú, 6. Joinville, 4. Rancho Queimado, 2. Imbituba, 2. Chapecó, 2. Jaguaruna, 1. Jaraguá do Sul, 1. São José, 1. Itajaí, 1. Navegantes, 1. Pomerode, 1. E Gravatal, 1. E aí a gente tem, é claro, esses números já mudaram aí ao longo da tarde, tá, gente? A gente ainda não tem essa última definição do governo do estado. Então, é importante a gente saber que ao longo do dia de hoje, desse sábado, já foram sendo atualizados esses números e a gente está só aguardando aí o comunicado oficial do governo do estado para trazer para você esses últimos números, porque a gente sabe que a coisa está mudando muito rápido, o cenário está diferente muito rápido. E a gente vai conversar agora ao vivo com a repórter Graziane Biali para saber, por exemplo, as novas atualizações sobre as medidas tomadas pelo governo, porque a cada dia também há novas medidas em decorrência dessa crise toda para poder conter o vírus e também para poder auxiliar para que os serviços continuem funcionando de certa forma, né, Grazi? Boa noite para você. Boa noite para você também, Bruna. Boa noite a todos que nos acompanham, tanto na televisão como nas redes sociais. Então, hoje o governo informou que vai adiar, né, aí em contato com a Celesc, vai adiar o pagamento das faturas de luz dos meses de março e abril daquelas famílias que fazem parte do programa social do governo federal. Essas faturas, então, poderão ser parceladas em até 12 vezes a partir do mês de maio. Outra medida também anunciada pelo governo ainda nesta tarde é que foi autorizada a entrada de veículos de transporte coletivo de outros países para virem até Santa Catarina resgatar os turistas que estão por aqui. Esses veículos devem seguir alguns critérios, inclusive serão escoltados até o local de embarque e imediatamente devem sair de Santa Catarina. Inclusive, os consulados do Uruguai, Paraguai e Argentina já entraram em contato aqui com o nosso estado e informaram que nos próximos dias devem estar enviando para cá, então, esses veículos para resgatar esses turistas. E uma notícia importante que era muito aguardada, Bruna, é que a Prefeitura de Florianópolis conseguiu a autorização para fiscalizar o aeroporto. Então, agora, todos os passageiros que desembarcarem em Florianópolis vão passar por uma barreira sanitária comandada aí pela vigilância do município. E aqueles passageiros que não apresentarem sintomas vão ter que assinar um termo de compromisso se comprometendo a cumprir a quarentena. E aqueles outros passageiros que tiverem qualquer sintoma serão avaliados no ambulatório do próprio aeroporto e, caso seja necessário, serão também encaminhados a uma unidade de saúde.
A gente viu, inclusive, hoje circularam aí algumas fotos com relação a esse movimento que já está sendo feito no aeroporto, né, que já está acontecendo por lá para poder ter esse controle. Agora, com toda essa situação do coronavírus, muitas empresas já começaram a contabilizar os prejuízos e a economia do Estado também vai sentir os reflexos, né, Grazi? É bem verdade, Bruna. Por conta disso, o governo já prevê, então, algumas medidas para auxiliar aí essas empresas, empresários e autônomos também. Vejam só. Inúmeras empresas, microempreendedores individuais e também autônomos estão sofrendo os prejuízos, claro, por conta de toda essa situação que a gente vem vivendo aqui em Santa Catarina e também no país inteiro. E aqui não seria diferente, né? É uma empresa que trabalha com bolos para festa, com café também. A gente vai manter uma certa distância aqui do Diogo, que é um dos sócios e responsáveis, mas já estima-se em uma semana 25% de prejuízo no seu lucro. Isso. Nós tivemos, a partir do decreto, né, do cancelamento, nós fechamos, então a gente perde com o movimento do público aqui no nosso café e também na parte de encomenda, que é predominante no nosso negócio. A gente vai reavaliar na próxima segunda-feira qual vai ser o posicionamento do Estado referente ao decreto. Prolongando-se por mais uma semana, a gente vai estudar, sim, aí a concessão da antecipação das férias. Outro setor que também está sofrendo com os prejuízos aí por conta dessa situação é o transporte por aplicativo, já que as pessoas estão em casa, não estão utilizando o transporte. O Jorge, que é presidente da Associação dos Motoristas, ele inclusive traz esse dado pra gente, né? Caiu muito o movimento. A queda no movimento foi drástico, né? Tem um motorista aí, parceiro, que está começando às 6 horas da manhã, começando às 6 horas da manhã, chega meio-dia, não tem feito R$40. Temos carro para pagar, tem carros alugados que as pessoas estão entregando porque não está tendo esse movimento, né? Então a gente não sabe como é que vai ser daqui para diante. Por conta dessa situação, o governo do estado já anunciou algumas medidas, como a prorrogação nos prazos de tributos, por exemplo, o ICMS, pedido de prorrogação do prazo do Simples, ampliação do programa Microcrédito Juro Zero para MEI, com juros pagos pelo Estado, linha de crédito para micro e pequenos empreendedores com carência de 12 meses de juros, subsidiados parcialmente pelo governo, entre outras medidas que estão detalhadas no decreto do governo. Pois é, em Florianópolis, ontem e hoje, né, está sendo contínuo isso, estão sendo montados centros de triagem em frente aos hospitais, em frente não, né, anexos aos hospitais. O objetivo é assegurar que possíveis casos do novo coronavírus não tenham contato direto com outros pacientes. Os centros de triagem foram montados pelo Exército Brasileiro e serão administrados aí pelos funcionários de cada hospital onde essa estrutura está sendo localizada. E é claro, né, esse é um espaço aberto também para que não haja aí muito contato entre as pessoas e para que essa primeira triagem seja feita para garantir a segurança de vários pacientes, né? Esses locais são os locais em que as pessoas devem se dirigir, né? Você, por exemplo, se tiver algum sintoma, alguma situação e quiser ter um atendimento, não vá direto no hospital. Primeiro passe pelo centro de triagem, porque ali você vai ter um atendimento inicial e que é bastante importante, né? Inclusive, e não é só em Florianópolis, não. Tem vários outros lugares aí pelo estado que a gente vai ver que estão montando essas estruturas. Agora, a Secretaria de Administração Prisional e Socioeducativa informou hoje à tarde, inclusive, final da tarde, que 1.077 internos foram colocados em liberdade em Santa Catarina. O judiciário tomou a decisão em função da pandemia de coronavírus. A decisão cabe para internos que estão perto de cumprir aí o regime aberto, né, que estão quase terminando essa pena e já entrando no regime aberto, ou que estão no quadro de risco, como todos os outros pacientes, que são os idosos e portadores de doenças crônicas. Portanto, mais de 1.000 detentos internos aí em Santa Catarina colocados em liberdade, também em decorrência da pandemia de coronavírus. E agora a gente vai para Blumenau, porque lá o repórter Estevão Limana vai trazer atualizadas as informações de toda a região do Vale para a gente. Estevão, como é que está a situação por aí? Boa noite. Boa noite, Bruna. Boa noite a todos. Nós falamos agora do ginásio Pro Família, que é uma das estruturas do centro de triagem aqui de Blumenau, que faz parte das medidas aí da central de referência para atendimentos aos casos da Covid-19 aqui em Blumenau. A gente vai ver essa estrutura, estão sendo montados alguns consultórios por aqui, o pessoal vai poder fazer a triagem, vai poder esperar e ter um atendimento aqui melhor para poder também aí, né, diminuir o movimento
dos hospitais de Blumenau que estão aí sofrendo com um movimento intenso nos últimos dias. Os pacientes, então, que têm sintomas característicos do coronavírus, podem vir para cá. Ele vai começar a funcionar na segunda-feira, das 7 da manhã às 7 da noite. E agora, Bruna, a gente muda de assunto para falar sobre a região, aqui, nossa região, no litoral, em Balneário Camboriú. Continuam, né, as barreiras, também aí barreiras sanitárias. Desde quinta-feira já passaram por lá aí mais de 2.000 carros, e carros que são do Rio de Janeiro, Distrito Federal, de Minas Gerais, do sul do estado, não estão entrando lá, Bruna. A gente falou com o secretário, ele nos repassa que o saldo dessa operação está sendo bom para, né, tentar aí diminuir o movimento de turistas em Balneário Camboriú. Aqui em Blumenau também começou hoje pela manhã barreiras educativas, dando um apoio aos motoristas, relembrando aí a conscientização deles, né, para que cumpram o isolamento social aqui na cidade, já que nós já estamos no 3º dia aí de isolamento social completo aqui em Blumenau. Essa operação é uma parceria da Guarda Municipal que está então aí, né, conscientizando os motoristas. Também, Bruna, em Pomerode, após a confirmação de um caso de coronavírus, ontem também foram instaladas barreiras por lá, e o mesmo acontece com Timbó, Indaial e também Brusque. Lá em Brusque já foram aí vistoriados mais de 5.000 carros, Bruna. Tá certo, obrigada, Estevão. Estevão Limana falando aí ao vivo de Blumenau e nos atualizando sobre a situação do Vale do Itajaí e também, é claro, do Litoral Norte. E agora a gente vai para o norte do estado, Joinville, porque a Carolina Fernandes já está com a gente para atualizar os dados de todo o norte do estado. E a gente quer saber como é que foi o dia por aí, né, Carol? O que a gente tem de atualização? A gente está vendo aí várias cidades montando essa questão dos centros de triagem e também com as barreiras que agora estão cada vez maiores nas cidades de Santa Catarina. Boa noite, Carol. Bruna, uma boa noite para você, boa noite a todos. Um dia cheio de atualizações. Agora, no final da tarde, o município de Araquari decretou situação de emergência. O município só tem 2 casos suspeitos, mas o prefeito já adiantou essa medida para colocar, de fato, a cidade em atenção. Além disso, vamos atualizar as barreiras sanitárias, né, montadas ali nas cidades de Itapoá, Barra do Sul e também São Francisco do Sul. Medidas tomadas pelos municípios aí para conter, de fato, os avanços do coronavírus. Em Itapoá, vamos começar por lá então. Em 36 horas das barreiras sanitárias, 1.000 motoristas foram abordados pelos agentes que estão realizando as barreiras sanitárias no município durante 24 horas. Já em Barra do Sul, segundo a prefeitura, 30% dos veículos abordados no município são visitantes. E olha só, a maioria desses motoristas são idosos. Essas pessoas que chegam nos municípios estão sendo orientadas a voltar para os seus locais de origem. Já em São Francisco do Sul, hoje foi o primeiro dia de abordagens. Olha aí, ó, 136 veículos. Nessa fiscalização, um motorista foi identificado aí com sintomas gripais e já foi encaminhado para o hospital da cidade. Em Joinville, temos novidades também. Vai começar a partir de segunda-feira o Ligue Saúde. É um canal telefônico da Prefeitura de Joinville para atender todas as demandas, orientações e dúvidas da população em relação ao coronavírus. Esse serviço, como eu disse, inicia na segunda-feira. Vai sempre da segunda à sexta-feira, das 7 horas da manhã até às 6h30 da tarde. Vamos anotar então para quem é de Joinville o telefone? 3481-5165. Repito, 3481-5165. Esse sistema, esse canal, né, telefônico é especificamente para tirar dúvidas e também vai encaminhar os pacientes para a unidade correta de atendimento. Lembrando, esse serviço é exclusivo para quem mora aqui em Joinville. Bruna, a gente vai atualizar com os últimos dados que a gente tem da região norte. 5 casos confirmados, 4 aqui em Joinville e 1 em Jaraguá do Sul. Joinville ainda lidera com a maioria dos casos suspeitos da região norte, são 69, Bruna. Cada dia uma atualização. Vamos torcer para que pare essa atualização, né? Volto com você. Com certeza, Carol. Obrigada aí pelas informações. Muita coisa acontecendo em todo o estado, né? Muita gente colocando esses planos em prática. E a Prefeitura, inclusive, de Jaraguá do Sul, começou hoje à noite um processo de sanitização de diversos ambientes públicos. O objetivo é diminuir a circulação de micro-organismos, aqueles que fazem mal, né, para a saúde pública. São eles fungos, bactérias, alguns vírus, como o próprio coronavírus. O processo é o mesmo que parte da Europa já está adotando.
aumentando. No Brasil, Jaraguá do Sul é a primeira cidade que anunciou aí adotar essa medida e essa medida que está começando a ser adotada hoje. Agora, a gente vai para o sul do estado. O repórter Marco Búrigo vai trazer para a gente as informações atualizadas diretamente de Criciúma. Marco, boa noite. Boa noite para você, Bruna. Boa noite para todos que nos acompanham aqui no SBT News. Aqui em Criciúma, no sul do estado, são 23 casos confirmados do coronavírus. Criciúma é o município que lidera, juntamente com Tubarão e também Braço do Norte. São 6 casos confirmados nessas cidades. 2 casos em Jaguaruna e outros 2 casos também em Imbituba. O município de Gravatal também teve um caso confirmado no boletim do governo do estado na manhã desse sábado. Aqui em Criciúma foi um dia de pouca movimentação. Nós tivemos parques ainda fechados, com pouco movimento por aqui, ruas com poucos carros também. Temos a situação da procura por mercados bastante intensa aqui na cidade e os mercados fazem aquele controle dos clientes para que não haja aglomeração nos espaços, aquela distância de 1,5 metro, 2 metros entre cada cliente nas filas do mercado. Os profissionais que trabalham no combate à pandemia aqui em Criciúma, eles devem ganhar um espaço que vai ser alugado pela prefeitura, um hotel com 25 quartos que serão alugados aí pela prefeitura para que ocorra aí essa situação de controle, de cuidado com os profissionais que tanto estão trabalhando aqui na região no combate à pandemia do coronavírus. No centro de triagem aqui em Criciúma, que já funciona há 2 dias, já são mais de 500 atendimentos por aqui. O centro de triagem fica em frente ao Hospital São José e desses 500 atendimentos, 29 foram encaminhados para algum tipo de controle mais especial no hospital, nos hospitais aqui da cidade. Lembrando que as autoridades, elas continuam reforçando que as pessoas só devem procurar o centro de triagem depois de uma orientação nos bairros do município. Então, a população deve procurar primeiro o posto de saúde mais próximo, né, onde cada pessoa reside aqui em Criciúma. Os mercados ficam abertos até às 18 horas desse domingo, informação confirmada pela manhã também pelo prefeito Clésio Salvaro. Aqui em Içara, no sul do estado, nós tivemos uma situação diferente, apenas a SC 445 estava ligando também ao Balneário Rincão, que é um dos balneários mais movimentados aqui da região, e o balneário, ele fechou 6 das 7 entradas que tem e a prefeitura colocou uma barreira com areia e mesmo assim alguns populares insistiam em passar por essa barreira, acessando um dos principais balneários aqui da região. Portanto, Bruna, aqui no sul do estado temos Criciúma, Tubarão e também Braço do Norte com 6 casos confirmados do coronavírus. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Marco. O repórter Marco Búrigo aí falando ao vivo de Criciúma, atualizando todos esses casos para a gente. E sobre essa barreira que ele falou, inclusive, é bom lembrar que o Ministério Público avaliou a imposição de barreiras, como essa que foi colocada em Balneário Rincão e também como outros municípios, tantos têm colocado, para a entrada de veículos nos municípios catarinenses, como ilegal. Foi orientado, inclusive, que sejam feitas apenas barreiras sanitárias, onde é feita aí a triagem de possíveis suspeitos para o coronavírus. Sobre isso, já tem município que se posicionou, inclusive. A Prefeitura aí de Balneário Camboriú disse que, por nota, que vai manter as barreiras e que a Procuradoria Municipal já está em contato com o Ministério Público para eventuais esclarecimentos sobre esta situação. E durante a campanha de vacinação contra a gripe, que começa na segunda-feira, os postos de saúde aqui do estado podem funcionar com horário estendido. Essa é uma orientação da Secretaria de Estado da Saúde nessa época de quarentena, para evitar a aglomeração de pessoas nos locais de vacinação. Muita gente está se perguntando como vai ser isso, né? Além disso, o governo do estado também recomenda que os profissionais da saúde utilizem álcool gel e máscara na hora dos atendimentos, né? Procedimento padrão. Também existe a possibilidade da formação de equipes médicas para atender os idosos e aquelas pessoas que tenham dificuldade para locomoção em casa, como já acontece, por exemplo, vai acontecer, melhor dizendo, em Balneário Camboriú e está prevista para acontecer em Florianópolis na próxima semana aí, essa ação de ir até a casa das pessoas, né? E é uma situação que a gente também vai acompanhar a partir de segunda-feira.
E olha, ontem a gente noticiou aqui a morte de um policial que aconteceu em Palhoça, na Grande Florianópolis. Nós dissemos aqui no SBT News que ele faleceu ao atender uma ocorrência de briga na região. Só que, na verdade, nós erramos, viu? Ele estava de folga e era um dos envolvidos na confusão. Ele não foi atender a ocorrência. Ele estava envolvido na briga entre vizinhos. A Polícia Civil já abriu um inquérito para apurar o caso e a gente segue acompanhando também para ver o que aconteceu, né? O que foi essa história. Mudando de assunto, hoje o dia foi de muito sol, calor em Santa Catarina e agora a gente confere como fica o tempo para esse domingo. Olha só. O clima no domingo deve ser de sol, com muitas nuvens em todas as regiões do estado de manhã e à tarde. Conforme o sol vai saindo, pode chover na região do Vale do Itajaí e Grande Florianópolis. As temperaturas em todo o estado vão permanecer amenas, com destaque apenas para a região serrana, onde a mínima pode chegar aos 5 graus. Na capital, máxima na casa dos 30 graus. O mesmo se repete em Joinville. Já em Blumenau e Chapecó, as mínimas podem atingir os 15. As temperaturas mais baixas são esperadas na região da Serra. Lages com mínima de 13 e máxima de 26 graus. E olha, no meio de tantas notícias ruins, essa quarentena tem dado exemplos de solidariedade em condomínios, igrejas, iniciativas individuais ou coletivas em todo o estado. A epidemia é de coronavírus, mas a solidariedade também tem se espalhado rapidamente. Em Palhoça, o projeto Cidades Invisíveis está distribuindo cestas básicas em comunidades carentes. Na capital, a Jaqueline também teve uma iniciativa parecida. Essas famílias, com todas essas crianças que dependem da alimentação das escolas e dos projetos sociais, ficaram sem alimentos. Então eu me prontifiquei, arrecadamos mais, conseguimos ajudar mais de 350 famílias até agora. Em Joinville, voluntários da Igreja Católica estão fazendo quentinhas para pessoas em situação de rua. E as iniciativas também acontecem dentro dos prédios. Elisete é síndica de um condomínio de Florianópolis. São mais de 400 apartamentos e 1.800 pessoas, muitos idosos. E, segundo ela, uma das primeiras ações foi um grupo de solidariedade. Nós criamos um link com um grupo de WhatsApp, né? E um grupo de solidariedade. E ali, através desse link, as pessoas que estão em casa, que estão no apartamento, que não fazem parte do grupo de risco, entraram no grupo, assim como também colocamos os idosos. E daí, se a pessoa precisa ir ao médico, se ela, aliás, à farmácia, ou qualquer coisa que ela precise do supermercado, uma das coisas mais complicadas são as entregas de bombona d'água, né, pesado. Então, os mais jovens já se prontificam. Iniciativas que vão além dos muros desse condomínio. Eu nunca vi no meu condomínio, aqui no Granville, um cheiro tão saboroso de comida. Tanto cheiro de bolo, sabe? Então, as pessoas estão cozinhando, estão com suas famílias, né? Estão se cuidando, se protegendo. Eu creio que em meio a tudo isso vai ter um retorno de as pessoas repensarem nas rotinas. Que legal, né? E olha, gente, até agora, então, por exemplo, a gente não teve ainda as atualizações do governo do estado com relação aos últimos números e essa atualização deve sair a qualquer momento. Então, você que está aí ligado com a gente, fique ligado nas redes sociais do SCC SBT, porque assim que o governador der essa atualização, a gente vai disponibilizar lá para que você fique sabendo quais são os últimos números aqui de Santa Catarina com relação ao coronavírus. E antes da gente se despedir, vamos lembrar que nessa situação o que tem se pedido é um pouco de compreensão de todo mundo. Se cada um fizer a sua parte, o coletivo é que ganha. Então a gente não vai cansar de pedir para vocês. Fiquem em casa. A gente termina o jornal de hoje com esse recado. Bom fim de semana e até segunda-feira. E nós da Polícia Militar fazemos o seguinte apelo: não saia de casa. Você que tem comércio, não abra. O dia está ensolarado, não vá à praia. Churrasco com os amigos, nem pensar. Aniversários e confraternização em família, cancele. Isolamento social não é férias. E você é lutador.